A Amazônia pode sediar a Conferência do Clima em 2025. PEC que pode tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos deve ser apresentada hoje. E você vai ver também. Cidade de São Paulo terá chepinha da vacina contra a Covid-19 para bebês. Análises apontam que míssil que atingiu a Polônia partiu da Ucrânia. Inflação no Reino Unido chega a 11% e atinge recorde em 41 anos. Depois de meses de atraso, NASA volta à Lua com seu foguete mais poderoso. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou agora há pouco na COP27 e se comprometeu a ajudar a combater a fome no mundo e cooperar com países mais pobres. Ele também garantiu que os crimes ambientais vão ser combatidos sem trégua aqui no Brasil. Mais cedo, em evento com governadores da Amazônia Legal, Lula anunciou a criação do Ministério dos Povos Originários e também propôs que a 30ª Conferência do Clima, programada para 2025, seja realizada na Amazônia brasileira. Lula propôs ao secretário-geral das Nações Unidas que a 30ª Conferência do Clima da ONU, programada para 2025, aconteça na Amazônia brasileira. Pelo Twitter, o presidente eleito afirmou que é preciso conversar com os prefeitos da região para ver quais recursos são necessários. Além disso, considerou ser importante que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam a região e a realidade concreta das pessoas que moram ali. Lula participa como convidado especial da presidência egípcia na conferência. Ele discursa no pavilhão Amazônia Legal, instalado na COP27 pelos 9 estados brasileiros que pertencem à Bacia Amazônica e que estava lotado 1h30 antes do início do evento. A PEC da transição, que pode tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos, deve ser anunciada hoje. A equipe de transição vai entregar o texto ao relator do orçamento, Marcelo Castro. A proposta elaborada pela equipe de transição do novo governo deve ser apresentada ao relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. O texto tem como principal objetivo garantir a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos a partir de janeiro. Segundo o relator, a previsão é alinhar pontos da proposta com líderes do Congresso Nacional para só depois ir atrás do apoio dos parlamentares para tramitar a PEC. O Conselho dos 14 partidos que assessoram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na transição do governo já manifestou apoio à proposta. Para a aprovação de uma PEC é necessário o aval de 3/5 dos senadores, ou seja, 49 dos 81 votos possíveis, e dos deputados, 308 votos do total de 513, em 2 turnos de votação. A Lei Orçamentária Anual de 2023 destina 105 bilhões de reais ao Auxílio Brasil de R$ 400 mensais. Mas para manter os atuais R$ 600 a partir de janeiro, segundo técnicos da transição, seriam necessários 52 bilhões a mais, ou seja, 157 bilhões de reais ao todo. Além disso, ainda deve somar na conta R$ 150 para cada criança menor de 6 anos, o que chegaria a 175 bilhões de reais necessários. A ideia da PEC é reservar 175 bilhões de reais para o programa social e liberar 105 bilhões de reais já previstos para outras demandas do governo. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje outros nomes da equipe de transição. Os anunciados vão compor os grupos de discussão sobre agricultura, ciência e comunicação, entre outros. Alguns dos integrantes são a senadora Cátia Abreu, Marina Silva, Flávio Dino e Aloísio Nunes. Os brasileiros já pagaram 2 trilhões de reais em impostos nesse ano. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, em 2021, a marca só foi atingida cerca de um mês depois, em dezembro. Os brasileiros já pagaram 2,5 trilhões de reais em impostos desde o início deste ano. A Associação Comercial de São Paulo informou que o valor foi atingido nesta quarta-feira. Em 2021, a marca só foi alcançada em 20 de dezembro.
O valor corresponde ao total pago para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. Economistas da Associação Comercial explicam que a antecipação da marca está relacionada aos efeitos da inflação. Além disso, esse resultado também se explica por fatores como a recuperação da atividade econômica e bons resultados de grandes empresas. O maior crescimento da arrecadação foi verificado na esfera federal, que corresponde por mais de 60% da tributação total. Os dados mostram um crescimento de 11% na arrecadação total. E seria maior se não tivesse acontecido nos últimos meses a redução das alíquotas dos tributos sobre energia, telecomunicações e combustíveis, que tem peso relevante na receita dos estados. E agora a gente fala sobre saúde. A cidade de São Paulo vai oferecer a xepa da vacina contra a Covid para os bebês. A Secretaria Municipal de Saúde já abriu o cadastro para o recebimento de doses remanescentes. A distribuição delas deve ser feita hoje e a vacinação começa amanhã. Crianças de 6 meses a 3 anos incompletos, com comorbidades, imunossuprimidos, com deficiência ou indígenas, vão poder se vacinar contra a Covid. E com o objetivo de acelerar a destinação de doses remanescentes, a Secretaria Municipal de Saúde abriu o cadastro para a chamada xepa da vacina. A inscrição pode ser realizada pelos pais ou responsáveis nas unidades básicas de saúde da capital paulista. A imunização da nova faixa etária deve ser realizada com a vacina da Pfizer, com formulação e dosagem específica para crianças pequenas, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a Prefeitura, a capital recebeu 34.840 doses da vacina Pfizer pediátrica. O esquema vacinal será de 3 doses. De acordo com a Prefeitura, os responsáveis pelas crianças devem apresentar comprovantes de condição de risco, ou seja, receitas, relatórios ou outros documentos que atestem as comorbidades ou as outras condições previstas. A documentação deve conter, além da identificação da criança, carimbo do médico com CRM e estar dentro da validade de 2 anos de emissão. E ainda sobre esse assunto, cerca de 65% dos brasileiros têm relatado sofrer com sintomas de Covid, mesmo tempos depois da infecção. E isso não é só aqui. Os casos são relatados por pacientes no mundo todo. Quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter Bruna de Jaimo. Segundo uma pesquisa realizada na Espanha, cerca de 60% dos pacientes que precisaram de internação para tratar a Covid-19 e 67% daqueles que não precisaram de internação continuam apresentando sintomas mesmo depois de 2 anos da infecção. Os sintomas que mais incomodam estão aí a perda de olfato e paladar, dores de cabeça, febre e tosse. A pesquisa também mostrou que quem apresentou sintomas prolongados relatou piora na qualidade de vida quando relacionada à saúde e bem-estar. No Brasil, 65% dos brasileiros tiveram sequelas depois da infecção por Covid. A pesquisa também avaliou de uma forma mais ampla os fatores que podem ser risco para doenças crônicas não transmissíveis. Nesse caso, é recomendado o acompanhamento de uma equipe de multiprofissionais. Quem traz mais informações para a gente é a doutora infectologista Lúcia Awab. De uma maneira geral, hoje você tem profissionais da saúde que são especializados no acompanhamento desses pacientes. Não necessariamente precisa ser uma pessoa especialista, né? Mas um profissional que olhe para o indivíduo, que acompanhe os hábitos, o estilo de vida, de preferência, essas pessoas que tiveram Covid, que ela façam modificações nos seus hábitos de vida, do estilo de vida, adotando hábitos saudáveis, alimentação com frutas, legumes, verduras, uma alimentação saudável, atividade física, ou seja, ela tem que fazer uma mudança no estilo de vida para recuperar esse tempo de infecção que ela teve por Covid e minimizar essas sequelas. Morreu hoje em São Paulo, aos 62 anos, a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado. A Isabel do vôlei estava internada no Hospital Sírio-Libanês. O velório deve acontecer no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro.
Um dos ícones do vôlei brasileiro, a ex-jogadora Maria Isabel Barroso Salgado, morreu nesta madrugada aos 62 anos em São Paulo. Depois de passar mal, ela foi hospitalizada na terça-feira com uma síndrome aguda respiratória do adulto. Na última segunda-feira, Isabel tinha sido indicada para fazer parte da equipe do esporte na transição do governo Lula. E ela chegou a participar de uma reunião online. A ex-jogadora ajudou a abrir as portas do vôlei feminino nos anos 80 e assumiu papel importante para as novas gerações de mulheres no esporte. Ela foi a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar numa liga estrangeira na Itália em 1980. Disputou 2 Olimpíadas, em Moscou em 1980 e em Los Angeles em 84 no vôlei de quadra. No início dos anos 90, ela migrou para o vôlei de praia, em que foi uma das pioneiras mundiais da modalidade. Jogou diversas etapas do circuito mundial e brasileiro entre 93 e 2001, inclusive com ouro na etapa de Miami, nos Estados Unidos, em 94. Isabel deixa 5 filhos e 5 netos. E antes do intervalo, a gente atualiza para você a previsão do tempo para esta tarde em algumas cidades do país. Grande parte do centro-oeste, sudeste e norte do país devem enfrentar chuva nesta quarta-feira. Apesar da chuva, o calor vai predominar durante toda a tarde em quase todo o Brasil. Então vamos fazer um giro por algumas cidades para ver como está o tempo nesse momento. A gente começa falando de Brasília. A cidade segue enfrentando um dia abafado e registra nesse momento 26 graus. Mas fique atento, porque tem previsão de chuva durante esta tarde. Agora vamos para a próxima cidade. Essas são imagens de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Por lá, o tempo está instável. Apesar do calor de 26 graus, podemos ver que muitas nuvens carregadas estão se acumulando. Por isso, tem previsão de chuva forte na região. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. A capital paulista já registrou sol e céu aberto hoje pela manhã, mas agora à tarde já começou um aumento da nebulosidade, como você vê aí na sua tela. De volta comigo, a cidade registra nesse momento 25 graus, com possibilidade de chuvas isoladas. E veja a seguir, inflação no Reino Unido chega a 11% e atinge recorde em 41 anos. E ainda, depois de meses de atraso, NASA volta à Lua com seu foguete mais poderoso. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. O míssil de fabricação russa que atingiu a Polônia provocou reflexos que se estenderam até Bali, na Indonésia, onde acontecia a cúpula do G20. Por lá, uma reunião de emergência foi convocada pelo presidente americano Joe Biden entre líderes do G7 e da OTAN. Isso porque a Polônia é um país membro da aliança militar e, na prática, um ataque a um país do bloco é considerado um ataque a todos. A procedência do disparo ainda é desconhecida, mas análises preliminares indicam que o míssil partiu do território ucraniano. A queda de um míssil na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, sacudiu nesta quarta-feira a cúpula do G20. No início da manhã, na ilha indonésia de Bali, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou uma reunião de emergência com os líderes de países do G7 e da OTAN, além dos representantes da União Europeia. Os mandatários garantiram que investigariam a explosão do míssil, que deixou 2 mortos e disparou temores de uma escalada por um eventual envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da qual a Polônia é membro. Autoridades polonesas indicaram que o míssil era de fabricação russa e a Ucrânia acusou diretamente Moscou, mas os Estados Unidos disseram que, dada a trajetória do projétil, era improvável que tivesse sido disparado pela Rússia. O Kremlin elogiou o que considerou ser uma reação comedida de Washington depois do impacto do míssil e voltou a negar participação no ataque. No comunicado final aprovado pelos países membros do G20, entre eles a Rússia, ficou definido que a maioria dos membros condena de maneira veemente a guerra na Ucrânia. Todos os integrantes do bloco dos 20 países mais ricos reconheceram que o conflito causa danos na economia global.
E agora a gente fala sobre o documento entregue no encerramento da cúpula do G20 que condena a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Todos os integrantes do bloco reconheceram que o conflito causa danos na economia global. O comunicado final do encontro reconhece outros pontos de vista, mas afirma que a maioria dos membros condena de maneira veemente o conflito e reprova o imenso sofrimento humano. O texto também destaca que a guerra afetou de maneira ainda mais negativa a economia global e considera inadmissível o uso de armas nucleares ou ameaças de recorrer a este tipo de armamento. O presidente russo Vladimir Putin foi criticado por diversas autoridades presentes. Os acontecimentos desta mesma noite são... Os eventos desta noite são uma clara evidência, uma prova a mais de que Putin não quer terminar a guerra que começou em 24 de fevereiro. El pasado 24 de fevereiro. Reflejan uma vez mais... Eles refletem mais uma vez a sistemática e repetida violação dos princípios mais básicos das leis internacionais e o consequente risco de escalada. E o risco em consequência de escalada. D'abord, je n'ai pas d'information qui m'est transmise par le président Zelensky. J'ai échangé avec lui, mais... Eu não tenho mais nenhuma informação passada pelo presidente Zelensky. Até falei com ele, mas sei mais ou menos o que todos vocês já disseram. Il y a eu hier une journée terrible pour l'Ukraine et le peuple ukrainien. Ontem foi um dia terrível para a Ucrânia e para o povo ucraniano. Mais de 85 mísseis atingiram o território, alvos civis, infraestruturas civis. Essa é uma mensagem clara de que há ameaça militar a todo momento, pois a Rússia redobrou a ofensiva aérea. Comme souvent, à chaque fois qu'il y a un recul militaire sur le terrain, il y a eu une offensive aérienne redoublée de la part de la Russie. A inflação no Reino Unido superou os 11% nesta quarta-feira e atingiu seu maior patamar em 4 décadas. O aumento foi impulsionado pelo preço da energia e também dos alimentos. Os preços ao consumidor subiram 11,1% na comparação anual em outubro, a maior alta desde 1981, com uma aceleração maior do que os economistas esperavam. No mês anterior, já tinha atingido o nível mais alto nos mesmos 40 anos, com 10,1%, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas. Os preços do gás dispararam quase 130% e a eletricidade aumentou 66%, mas o aumento dos preços dos alimentos também contribuiu para o número recorde. Os preços subiram além das previsões do Banco da Inglaterra. Estimava-se que a inflação não ultrapassasse os 11% antes de começar a cair. Para completar o panorama complicado, o Banco Central considera que o país já entrou em uma longa recessão, definida tecnicamente como 2 trimestres consecutivos de contração. O desemprego também aumentou para 3,6% no final de setembro, de acordo com dados divulgados na última terça-feira. E depois de vários atrasos, a NASA lançou nesta quarta-feira seu foguete mais potente para a Lua. A missão Artemis 1 deve durar cerca de 25 dias. O foguete SLS, Sistema de Lançamento Espacial da NASA, o mais potente do mundo, decolou nesta quarta-feira da Flórida com destino à Lua. Esta é a primeira missão sem tripulação do programa Artemis da Agência Espacial dos Estados Unidos. O foguete subiu com uma gigantesca bola de fogo do Centro Espacial Kennedy, após 2 cancelamentos de última hora há alguns meses por problemas técnicos e após as passagens de 2 furacões que adiaram o lançamento por várias semanas, a terceira tentativa teve sucesso. A missão Artemis 1 deve durar 25 dias, com várias etapas delicadas. 50 anos após a última missão Apollo, este voo de teste não tripulado que vai sobrevoar a Lua sem pousar em sua superfície, busca confirmar se o veículo é seguro para transportar uma futura tripulação. O lançamento representa um grande início do programa Artemis, que pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua. O objetivo é estabelecer uma presença humana duradoura no satélite, como preparação para uma viagem a Marte. E faltam 4 dias para a Copa do Mundo. Alguns craques não vão poder mostrar o seu bom futebol nos gramados do Oriente Médio por conta de contusões. Leonardo Félix fala de alguns deles nesta edição do Boletim Esquenta Qatar 2022. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar dos jogadores que vão ficar de fora do torneio por conta de lesões. Olha só, a lista é longa, mas a seleção da França é de longe a mais prejudicada.
3 atletas já tiveram ausência confirmada. O mais conhecido deles é o meio de campo Pogba. O craque francês, uma das grandes estrelas da campanha do título de 2018, não conseguiu se recuperar de uma lesão no joelho direito. Outro desfalque importante é o volante Kanté, outro campeão na Copa da Rússia. O goleiro Maignan, reserva imediato de Lorri, é outro que não vai ao Oriente Médio. Outras seleções chegarão desfalcadas ao Catar. O zagueiro Ronald Araújo, do Uruguai, o meio Hinaldo, da Holanda, e o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Brasil. E os atacantes Tissot Dali, de Marrocos, Diogo Jota, de Portugal, e Timo Werner, da Alemanha. Gente, falta muito pouco, faltam 4 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Todo mundo na contagem regressiva e nesta quarta-feira a seleção entra no 3º dia de preparação para a Copa do Mundo do Catar. A expectativa é que hoje seja o tão esperado treino com o grupo todo, né, Dani? Pois é, porque ele estava desfalcado esses últimos dias. E o que tem chamado a atenção nesses primeiros treinos é a disposição dos jogadores. Em algumas jogadas, a vontade é tão grande que assusta. Foi o caso da entrada do lateral Daniel Alves no atacante Pedro. Vamos ver. Desde que a delegação se apresentou no centro de treinamento da Juventus, em Turim, na Itália, as atividades têm tido cargas diferentes para cada jogador. Neymar e Marquinhos, por exemplo, chegaram atrasados após um problema no aeroporto de Paris, cidade onde eles moram, e por isso tiveram que passar por uma adaptação antes de se juntarem ao restante do grupo. Mas a vontade de mostrar serviço dos jogadores é que tem chamado a atenção nesses primeiros dias, às vezes até de forma exagerada, como foi nesse lance entre o lateral direito Daniel Alves e o atacante Pedro. Nas redes sociais, os internautas não perdoaram a forte entrada do lateral do Pumas no atacante do Flamengo. Até a abertura da Copa do Mundo no domingo, a seleção ainda faz mais 2 atividades, na quinta e na sexta-feira. E no sábado, o grupo irá embarcar para Doha, no Catar, em um voo fretado, que sai de Turim às 14h30 no horário local. Acabou o nosso tempo, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde para você e até amanhã, até quinta-feira.